Quantas vezes você já sentiu o peso da escassez? Mesmo orando, jejuando e confiando em Deus, aquela sensação de vazio persiste. Não é apenas um desafio financeiro, é uma prisão espiritual e emocional. Um ciclo que aprisiona sua fé, sua mente e seu propósito. A palavra de Deus fala muito sobre prosperidade e não apenas de bens materiais. Ela nos revela a plenitude que Deus deseja para a sua vida, uma abundância que vai muito além do que os olhos podem ver. Você sabe qual é a raiz dessa pobreza? Essa corrente invisível que prende milhares de cristãos não é só econômica, é uma mentalidade, uma crença falsa, uma prática esquecida que impede você de avançar. Hoje, quero convidar você a abrir o coração para ouvir uma verdade que pode transformar tudo. Vamos desvendar juntos a chave bíblica para quebrar esse ciclo. Um caminho que envolve transformação interior, prática fiel e uma fé viva que não depende das circunstâncias. Prepare sua mente e seu espírito para receber ensinamentos que vão confrontar suas crenças, ensinar uma nova direção e libertar você da escassez. Eu sei que não é fácil. Talvez você já tenha tentado diversas formas de vencer essa situação. Orações fervorosas, jejuns prolongados, pedidos intensos. Mas ainda assim, o ciclo parece não se romper. Deus conhece o seu cansaço. Ele entende suas dúvidas. E Ele está preparando você para um novo tempo, um tempo de vitória, mas que exige passos firmes e uma fé que persevera. Este vídeo não trará soluções mágicas ou promessas vazias. Será um convite para olhar para dentro, renovar sua mente, agir com fé e viver o propósito que Deus tem para você. Seja bem-vindo a essa jornada de transformação. Vamos juntos descobrir a chave que Deus já deixou para você na sua palavra. E se essa chave estiver justamente na disciplina espiritual que você tem evitado? E se o que parece ser um peso for, na verdade, o caminho para a liberdade que você tanto busca? Antes de falar sobre ações práticas, precisamos entender a raiz do problema. Muitas vezes, o maior bloqueio para sair do ciclo da pobreza está dentro da nossa mente, na mentalidade de escassez. Essa mentalidade é um conjunto de pensamentos repetidos que criam uma realidade limitadora. É como uma prisão invisível que impede você de enxergar a provisão e agir com fé. Romanos 12:2 nos orienta claramente: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Quando renovamos nossa mente, rompemos essa cadeia de pensamentos que nos paralisa. A escassez nasce do medo, medo de não ter o suficiente, medo de perder, medo de fracassar. Esse medo cria ansiedade, que sufoca a fé, tornando difícil dar passos firmes na direção da providência de Deus. Vamos olhar para Abraão, um homem que creu contra a esperança, Romanos 4:18. Mesmo diante de circunstâncias impossíveis, Abraão renovou sua mente e confiou na promessa de Deus. Ele não permitiu que a falta momentânea definisse sua realidade. Ele falou a linguagem da fé, não da dúvida. Agora pergunte a si mesmo: que pensamentos têm roubado sua esperança? Você tem falado a língua da falta ou da provisão? Hoje, proponho um exercício simples. Reserve um momento para meditar em Filipenses 4:19. "E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus." Repita esse versículo em oração, deixando que ele renove sua mente. Ao longo desta semana, observe suas palavras e pensamentos. Toda vez que a voz da escassez falar, substitua-a pela verdade da provisão de Deus. Anote suas lutas e vitórias nessa batalha mental, porque vencer a pobreza começa na mente. Você está disposto a renovar sua mente e abandonar o bloqueio invisível que tem aprisionado sua fé? Que novo pensamento você deseja plantar hoje? Entendendo esse bloqueio mental, precisamos agora examinar
Outra armadilha que muitas vezes confundimos com humildade, mas que nos limita profundamente. Muitos cristãos carregam uma falsa humildade que, na verdade, é um disfarce para a limitação. Essa é uma armadilha sutil que pode aprisionar sua fé e seu crescimento. Humildade verdadeira é submissão a Deus, mas não significa desistir do que Ele colocou em seu coração para conquistar. Na cultura cristã, às vezes confundimos ser humilde com aceitar pouco, com se contentar com menos do que Deus quer para nós. Essa falsa humildade nos paralisa, nos faz pensar que não somos capazes ou dignos da prosperidade e da bênção. Olhe para a parábola dos talentos, em Mateus 25, 14 e 30. 3 servos receberam talentos para administrar. 2 multiplicaram, 1 escondeu por medo. O servo que enterrou seu talento foi repreendido, porque não agiu com fé. Essa parábola mostra que Deus quer que usemos o que Ele nos deu com coragem e sabedoria. Identifique hoje as áreas em que você tem deixado o medo controlar suas decisões. O que você tem escondido por medo de errar ou falhar? Onde tem se esquivado de agir? Ore pedindo coragem para agir e sabedoria para multiplicar os dons que Deus já colocou em você. Lembre-se, a humildade verdadeira não paralisa, mas impulsiona para o crescimento e o avanço. Você está vivendo uma humildade que honra a Deus ou uma limitação disfarçada de humildade? Que passo de fé você pode dar hoje para multiplicar o que Deus confiou a você? Agora que entendemos a importância de agir com fé e coragem, vamos descobrir como a obediência prática aos princípios do reino é um pacto ativo que rompe ciclos. A fé sem obras é morta, e isso revela uma verdade fundamental. A desobediência prática aos princípios do reino é um elo quebrado que impede a vitória sobre o ciclo da pobreza. Obedecer a Deus não é um ato passivo ou teórico, mas um pacto ativo que exige ação, mesmo quando não vemos resultado imediato. Neemias é um exemplo clássico de obediência prática. Ele não ficou esperando o problema se resolver sozinho. Levantou-se, planejou e executou a reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias 2, 17 e 18. A Bíblia também nos adverte em Tiago 2, 14 e 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias ao corpo, que aproveita? A fé verdadeira se manifesta em obras concretas, na obediência diária, nos passos pequenos, mas firmes. Reflita. Onde você tem resistido à obediência? Que portas espirituais, emocionais ou práticas você tem mantido fechadas por falta de fé e ação? Essa resistência cria brechas para que o ciclo da pobreza continue. Hoje, faça um compromisso de alinhar suas atitudes e escolhas aos princípios do reino: honestidade, integridade, generosidade, diligência. Peça a Deus clareza para identificar onde precisa agir e força para obedecer, mesmo que pareça difícil. Quais atitudes práticas você pode tomar esta semana para manifestar sua fé? Você tem confiado em Deus, mas tem deixado de agir? Que passo pequeno, porém fiel, pode marcar uma mudança real? Depois de entender o poder da obediência, vamos falar sobre a disciplina espiritual esquecida, a fidelidade no pouco. Vivemos em uma geração que busca resultados imediatos, mas a Bíblia nos lembra que a fidelidade no pouco é o alicerce para a multiplicação que Deus deseja operar. Ser fiel não é só uma questão financeira, mas também de tempo, serviço e relacionamento com Deus e com as pessoas. Jesus disse em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Fidelidade é um princípio espiritual que abre portas para bênçãos maiores. José, vendido como escravo,
foi fiel em tudo, mesmo em meio à adversidade, até que Deus o exaltou. Gênesis 39. Daniel também manteve sua fidelidade em um ambiente hostil, não comprometendo seus valores. Daniel 6. Ambos nos mostram que a fidelidade diária produz frutos que ultrapassam a crise. Como criar hábitos diários que fortalecem a fidelidade? Comece dedicando 5 minutos extras na oração, mesmo nos dias cansativos. Seja constante na leitura da palavra, mesmo que por pouco tempo. Cumpra seus compromissos com integridade, mesmo quando ninguém está vendo. Pergunte-se: você é fiel no pouco que tem? Como essa fidelidade afeta o muito que Deus quer lhe dar? Hoje, comprometa-se a um pequeno hábito que fortaleça sua fidelidade. Pode ser orar na hora do almoço, ler um salmo antes de dormir ou simplesmente agradecer diariamente. Após firmar a base da fidelidade, precisamos entender outro ciclo oculto que impede a prosperidade, a falta de busca por sabedoria. A pobreza não é apenas uma questão material ou emocional, mas espiritual. Um ciclo oculto que muitas vezes passa despercebido é a falta de busca pela sabedoria. A sabedoria é a base sólida sobre a qual Deus constrói prosperidade verdadeira e duradoura. Provérbios 3, 13 e 18 destaca: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que as joias, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Sabedoria não é só inteligência humana, mas entendimento divino que guia nossos passos. Salomão, em 1 Reis 3, pediu sabedoria a Deus para governar seu povo, e essa sabedoria o tornou o homem mais próspero de sua época. Pergunte-se: você tem investido no seu crescimento espiritual e intelectual? Como tem buscado a sabedoria? Reserve tempo diário para estudo bíblico aprofundado. Busque mentorias e líderes espirituais que possam orientar sua caminhada. Ore pedindo entendimento e discernimento. Leia Provérbios diariamente e anote os ensinamentos que Deus coloca no seu coração. Faça da busca pela sabedoria um compromisso diário, pois ela traz discernimento para decisões financeiras, relacionais e espirituais. Você está deixando a falta de sabedoria limitar sua vida. Que passo pode dar para crescer nesse aspecto? Sabedoria alinhada com fé leva a um princípio contraintuitivo, mas poderoso: a generosidade em tempos de escassez. É natural, diante da escassez, querer guardar cada centavo e fechar o coração. Mas a Bíblia revela uma verdade contraintuitiva. Dar mesmo no pouco é um ato poderoso de fé e sementeira espiritual. Generosidade em tempos difíceis é um testemunho vivo da confiança em Deus. Veja o exemplo da viúva de Sarepta, 1 Reis 17, 7 e 16. Ela tinha pouca comida, mas obedeceu a Deus e deu para o profeta Elias. Deus multiplicou sua provisão enquanto ela mantinha sua generosidade. Também o menino dos pães e peixes, João 6, 9 e 13, ofereceu o que tinha, aparentemente insignificante, e Jesus usou para alimentar milhares. O que te impede de ser generoso hoje? Medo? Falta de confiança? Orgulho? Convide-se a obedecer, a plantar a semente mesmo quando não vê abundância. Lembre, Deus honra o coração disposto, não a quantidade. Faça um compromisso de dar. Seja um valor financeiro, tempo ou serviço. Pode ser pequeno, mas com fé. Observe como Deus trabalha na vida daqueles que confiam e dão. O que aconteceria se você obedecesse a Deus nessa área? Como a generosidade poderia abrir portas e romper o ciclo da escassez? Agora, vamos fechar esse caminho com a transformação do ambiente espiritual. Consagração, planejamento e ação. A fé que transforma não é uma fé passiva, mas uma fé que age. Para quebrar o ciclo da pobreza, é fundamental transformar o ambiente espiritual e prático em que vivemos. Consagração, planejamento e ação são os pilares dessa transformação. Tiago
2, 14 e 26. Nos lembra que a fé sem obras é morta. A fé verdadeira se manifesta em atitudes concretas, em passos diários. Consagração significa dedicar a Deus seu tempo, recursos e desejos, criando um ambiente propício para o agir divino. Comece o dia com um momento de consagração. Entregue a Deus seu dia, suas finanças, seus planos. Faça um planejamento financeiro simples, com metas claras e orações específicas. Tome ações práticas diárias, por menores que sejam, que demonstrem sua confiança em Deus. Neemias não apenas orou, mas planejou e agiu para reconstruir os muros. Essa combinação fez a diferença. Hoje, escreva uma meta espiritual e uma meta financeira para a próxima semana. Ore pedindo direção e forças para cumprir. E se a transformação que você busca depende da sua disposição para agir hoje, está pronto para mudar seu ambiente e sua vida? Essas foram as chaves bíblicas para quebrar o ciclo da pobreza. São princípios espirituais e práticos que, quando aplicados, libertam sua mente, seu coração e sua vida. Ao longo deste vídeo, vimos que a chave bíblica para quebrar o ciclo da pobreza não está em fórmulas mágicas ou promessas vazias, mas na transformação interior e na fidelidade prática. Você aprendeu que a vitória sobre a escassez começa na renovação da mente, passa pela fidelidade nas pequenas coisas, pela busca incessante da sabedoria, pela generosidade que confia mesmo em tempos difíceis e pela ação concreta guiada pela fé. A pobreza é, antes de tudo, uma questão espiritual, um ciclo que só se quebra quando você se alinha com os princípios do reino de Deus. Sei que pode parecer difícil, e a luta é real. Talvez você já tenha tentado muitas vezes e se cansado. Mas saiba, você não está sozinho. Deus conhece seu cansaço, suas dores, seus medos. Deus não busca perfeição, Ele busca entrega. Não importa onde você esteja, a chave para a transformação está em suas mãos. Agora ore comigo. Senhor Deus, eu te entrego hoje todas as áreas da minha vida que tem vivido em escassez. Renova a minha mente, fortalece a minha fé e me ajuda a ser fiel no pouco, a buscar tua sabedoria e a agir com generosidade e coragem. Que a tua graça me transforme e que eu possa viver a abundância que tens preparado para mim, não apenas em bens materiais, mas em paz, propósito e plenitude. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu te desafio. Aplique esses princípios dia após dia. Comece com um pequeno passo hoje. Seja uma oração, uma decisão de fé, um ato de generosidade. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir essa verdade. Lembre-se, a fé verdadeira se prova nos dias normais. E você? Está disposto a ser fiel no pouco para viver o muito que Deus prometeu?